E que antes de tudo, Bia, você falasse sobre você. Quem é a Bia? Qual é o trabalho da Bia? E como que a Bia fala tão levemente e verdadeiramente sobre a menopausa? Eu sou uma pessoa meio monotema, sabe? Eu falo da mesma coisa, mas de formas diferentes. E isso tudo acontece, então, o meu monotema é falar sobre informação sobre saúde da mulher. E aí, eu, por conta disso, acabei desenvolvendo várias habilidades. Porque eu acho que a gente tem que ter informação baseada em evidência, mas não aquela informação chata da academia. A gente tem que ter uma informação gostosa de ouvir. Então, esse é o final da história, né? Então, eu vou começar pelo começo da história. Eu fui publicitária, fui diretora de criação durante 25 anos. Eu trabalhei na criação de grandes agências de publicidade, sabe? Trabalhei naquela fase que a gente tem filho, que os filhos vão crescendo. E para mim, era um sonho muito grande a maternidade. Mas eu acho que nem era em si ter o filho, mas ficar grávida. Só para te dar uma ideia, eu desde criança eu tinha uma fantasia que podia acontecer um parto num elevador quebrado e eu ia ter que saber fazer um parto. Mas estou te falando disso, eu tinha 10 anos de idade. Aí eu entrei na faculdade de medicina. Mas eu não era uma boa aluna. Eu sempre fui aquela aluna assim que cola na prova, na escola, né? Eu falava assim, eu não posso ser uma boa médica se eu no ensino médio colava na prova. E eu não fui fazer matrícula. Porque eu acho que eu queria era fazer partos e não ser médica. E para mim as coisas estavam muito juntas ainda. Eu tinha que ser médica para poder trabalhar com partos. Uhum, uhum. Bom, meu primeiro ano de faculdade, acabei me matriculando em desenho industrial. Meu pai era arquiteto, minha mãe era professora de artes, então essa coisa da arte era muito comum em casa, né? E foi um escândalo na família. Eu tive que fazer duas faculdades porque os pais não consideravam aquilo uma faculdade. Hum. No primeiro ano da faculdade eu tive um trabalho de fotografia, que você tinha que fotografar assim, tipo um circo antes, durante e depois, uma feira antes, durante e depois, e eu fui para onde? Para o parto. Pro O parto. namorado da minha amiga era residente de medicina, e aí assisti o primeiro parto da minha vida. E a câmera ficou na frente da mulher, assim, e foi uma sensação muito, muito forte, né? Então, eu sempre tive essa ligação com o feminino e com os ciclos femininos. E eu projetava o meu parto. Então, eu tinha uma fantasia de que eu queria um parto natural. Já tinha algumas pessoas falando de parto domiciliar. E aí, quando eu engravidei, eu fui na casa da minha mãe, peguei a revista e falei, eu quero isso. E é lógico que eu não encontrei. E eu Uhum. tenho dois Isso faz filhos. quanto tempo, Bia? Minha filha mais velha está com 27 anos e o caçula É, 23. tá, era uma época que hoje a gente ainda encontra com dificuldade, mas encontra, né? Então, aí eu tenho dois partos, para não ficar falando, me estendendo muito, já que o tema não é parto, é menopausa, Uhum. mas acho que tem que entender esse contexto, né? Então eu Claro. posso dizer que um parto foi muito ruim e o outro foi pior ainda. Foi tão ruim o segundo parto que eu considero que o meu casamento acabou na sala de parto. Você Foi como se jura, eu Bia? vivenciei aquela história que a gente fala de violência obstétrica. Mas eu não posso falar que essa violência obstétrica era intencional, que as pessoas falam muito de violência obstétrica, mas eu diria que o meu médico não sabia fazer de outro jeito, que eram os protocolos médicos. Eu tenho tanta Sim. clareza disso, porque eu fui tão acolhida por ele, e foi uma coisa muito, muito forte a nossa relação, mas eram os protocolos médicos. Claro, Mas claro. aquilo me deixou muitos traumas. Depois daquela fase do parto, eu entrei no processo de anorexia e meu ex-marido em síndrome do pânico, e a gente separou 3 anos depois. E eu era, assim, uma alta executiva, diretora de criação de Sim. agência, e o que acontecia naquela situação, né? Mergulhava no trabalho, com um problema de controle alimentar, estava com amenorreia. Ninguém falava que isso poderia ser, ninguém diagnosticava como anorexia. Então, que me tratavam como se eu tivesse com menopausa precoce. E isso com 37 anos, mais ou menos. Meu filho nasceu com 35 e eu fui entrando nesse processo. E comecei a ter uma série de problemas por conta de não menstruar, mas achando que eu estava numa menopausa precoce. E aí começou a aparecer problemas de tiroide, né? Então, ninguém conseguiu juntar
todas as coisas. Eu cheguei a ficar muito magra, mas não era aquela magreza que você falava assim, tão doente, né? Aí também teve assédio, teve uma série de coisas que eu vivenciei na entrada dos meus 40 anos. Eu gosto muito de falar da mulher dos 40 anos, porque para mim foi como um ressurgimento mesmo das cinzas, né? Foi uma coisa assim, nossa, eu não troco os meus 40 anos pelos 20 de forma alguma. E aí o que aconteceu? Eu fui convidada por uma parceira de trabalho para fazer um trabalho chamado Caminho das Tradições Sagradas, a preservação das parteiras e benzedeiras. Porque eu era diretora de arte, eu era fotógrafa, então tinha que montar a ONG dela. Foi quando encontrei as primeiras parteiras tradicionais. E eu descobri que eu não precisava ter passado por tudo aquilo que eu tinha passado. Que a visão da mulher, eu não entrevistava essas mulheres como parteiras, porque quem eu podia falar como elas faziam parto? Eu comecei a entrevistar parteiras como mulheres. E entender como era o cuidado com o feminino. E isso virou uma obsessão por mais de 10 anos. Esse projeto agora já tem 17 anos. Mas eu comecei com esse projeto e eu já entrevistei mais de 1.000 mulheres no mundo. Então, querendo saber, porque o parto é universal. A fisiologia feminina é universal. A gente menstrua aqui do mesmo jeito que uma mulher no Japão menstrua. Do mesmo jeito que uma índia vai entrar na menopausa. Porque o ciclo feminino era universal. E aí eu pensava, eu quero entender o que tem por trás disso, ou o que junta todas essas mulheres. O trabalho das parteiras, eu sonho em fazer disso um trabalho pela paz. Já que esses rostos dessas mulheres todas juntas, de várias etnias, elas falam e pensam da mesma coisa. Só que aí elas começaram a me ensinar da minha trajetória. Eu voltei a menstruar. Então aquela menopausa precoce não era uma menopausa. Você ficou quanto tempo sem menstruar? Eu comecei assim, 3 meses, depois passou para 4 meses, depois passou, aí menstruava de novo, depois ficou 6 meses, e aí depois ficou 7 meses. Foram 3 anos, que em 3 anos eu tive 4, 5 menstruações. Tá. Mas aí eu encontrei, aí quando eu voltei a menstruar, e comecei a entender o que era o feminino, e me conectar com o meu corpo, e entender que a gente tem um universo interior. Porque o que acontece? A gente se preocupa, né, pra caramba com a nossa aparência. Então a gente vai se preocupar com o cabelo, a gente vai se preocupar com a pele, a gente vai se preocupar também com a parte física. Ah, a gente vai fazer ginástica, a musculatura, mas a gente não olha para os nossos órgãos. A gente não olha a comida como um combustível. E aí eu já estou falando na questão da menopausa também. Não fiz o link, mas isso já serve, tá? Então, por exemplo, tem um IGTV no meu Instagram de uma árvore num parque, que é uma árvore que eu sou apaixonada, porque ela caiu numa tempestade. Só que ela caiu e caíram outras, ela levou outras 3 árvores com ela. Só que metade das raízes ficaram para fora e metade das raízes para dentro. E as 3 árvores começaram a se sustentar, sendo que uma é muito grande. Se começaram a se sustentar e elas brotaram de novo. Então, para mim, isso é um exemplo da resiliência e da gente olhar por estar embaixo daquela terra, sabe? Até arrepio. Então, quando a gente tem a terra e a gente vê as raízes expostas e a gente olha para aquelas raízes, a gente pensa assim, nossa, para essas árvores sobreviverem, elas precisam ter uma terra boa e elas precisam de água. Então, a gente precisa ver o nosso alimento que vai circular no nosso corpo, que vai trazer esses nutrientes e também da água. E essas raízes, para mim, me deu um insight como se fossem os nossos intestinos, porque eles precisam trabalhar de uma forma fenomenal e a gente nunca olha para eles, né? Sim. E eles ditam muitas coisas. Muita da nossa saúde está ligado na saudabilidade desse intestino. E aí eu comecei então, por observação da natureza, e esse meu trabalho das parteiras me levou para... Eu fui convidada para fazer palestras na África do Sul sobre as parteiras no mundo. E eram 3 exposições de foto e 3 palestras. E eu fui conhecer todos os hospitais de saúde da mulher. Na véspera de eu viajar, meu chefe fala assim para mim, olha, eu não vou mais te liberar 3 semanas, só vou te liberar uma. Eu falei, mas a primeira vez que estou indo patrocinada, né? Porque o projeto já tinha uns 8, 9 anos. Aí ele falou, olha, quer saber de uma coisa? Você tem que escolher ou sua profissão ou então o seu trabalho, o seu hobby. Você escolheu.
aquilo que era o seu amor fluindo. Eu Claro. escolhi, né? Foi muito difícil. Eu era diretora de criação, era um super salário. Eu estava com 49 anos, sabe? Então, você com filhos adolescentes, entrando na adolescência, comecei um segundo relacionamento. O que era toda aquela minha independência, aquela minha estrutura financeira, aquela minha carreira? Mas esse chamado foi muito mais forte. E quando eu voltei da África do Sul, eu falei assim, puxa vida, eu era sempre a Bia fotógrafa, a Bia que fazia, ela faz meu logo, faz o cartaz do meu evento. Não estou desmerecendo isso, mas eu já era muito mais do que aquilo. Então eu resolvi entrar na faculdade, fazer mestrado na Faculdade de Medicina, no Centro Cochrane do Brasil, em evidência científica. Então, eu nunca tinha lido um artigo, mas eu precisava estudar metodologia científica. Depois eu emendei num doutorado em saúde pública. E por eu entender de comunicação e entender de saúde, eu fui chamada pela Fiocruz para fazer um documentário chamado Nascer no Brasil, depois outro Nascer nas Prisões, e também pelo Ministério da Saúde para fazer a caderneta da gestante, que é essa aqui, ó, que é o manual do SUS do pré-natal. Então já foram impressas mais de 11 milhões dessas cadernetas. E esse material foi a minha cura. Porque não era a Bia falando no pré-natal para as gestantes, olha, você não precisa passar por isso, você não precisa passar pela episiotomia, ou romper as bolsas. Aquilo que eu tinha passado. É o Ministério da Saúde falando. E eu estava chegando na mão de todas as mulheres do SUS que fazem o pré-natal. Então isso para mim foi muito libertador.